Beleza, minha gente? Vamos lá para a resolução de mais uma questão de cinemática vetorial, tá? Então ele fala assim para nós: frequentemente, quando estamos por passar sobre um viaduto, observamos uma placa orientando o motorista para que comunique à polícia qualquer atitude suspeita em cima do viaduto. O alerta serve para deixar o motorista atento a um tipo de assalto que tem se tornado comum e que segue um procedimento bastante elaborado. Contanto que o motorista passe em um determinado trecho da estrada com velocidade constante, então a velocidade do carro é constante, um assaltante sobre o viaduto aguarda a passagem do para-brisa do carro por uma referência previamente marcada na estrada. Nesse momento, ele abandona em queda livre uma pedra que cai enquanto o carro se move para debaixo do viaduto. A pedra atinge o vidro do carro, quebrando-o e forçando o motorista a parar no acostamento mais à frente, onde outro assaltante aguarda para realizar o furto. Tá? Então, o que acontece? Ele deu que a altura de queda aqui da pedra seria 72 metros e ele deu uma distância D, que essa distância D seria a distância necessária para que o carro fosse atingido pela pedra. Então, na verdade, a distância D é a distância que o carro vai ter que andar, 72 metros é a distância que a pedra vai ter que andar para que os dois se encontrem aqui embaixo. Tá? Então, para que os dois se encontrem ali embaixo. Essa é a ideia da questão. Aí ele fala para nós o seguinte, ó, a ideia é essa, ó, a pedra cai e o carro anda para a direita. Então, vai acontecer algo mais ou menos assim, ó, a pedrinha descendo e o carro indo para frente. Sacaram a jogada? Ó, vou voltar aqui para a gente poder ver melhor, ó, a pedrinha caindo e o carro vindo para frente, de forma que eles se encontrem. Tá? Repara que tem um ponto importante. O movimento da pedra tem aceleração, porque vai ser considerado uma queda livre, a aceleração da gravidade. E o movimento do carro, ele falou no enunciado que o carro estava se movimentando com velocidade constante. Então, cuidado, que para analisar o movimento da pedra, movimento uniformemente variado. Para analisar o movimento do carro, movimento uniforme, porque ele falou que a velocidade do carro era constante. Bom, aí, pessoal, qual é a lógica dessa questão? A lógica dessa questão é o tempo que o carro leva para andar a distância D tem que ser o mesmo tempo que a pedra leva para andar os 72 metros. 72 não, minto, 7,2 metros. Então, o tempo para que o carro ande a distância D é o mesmo tempo para que a pedra caia 7,2 metros. Bom, e aí, como é que a gente vai fazer isso? Aí ele vem o restinho do texto. Suponha que um desses assaltos, a pedra cai por 7,2 metros antes de atingir o para-brisa de um carro. Nessas condições, desprezando-se a resistência do ar e considerando a aceleração da gravidade G igual a 10, a distância D da marca de referência relativamente à trajetória vertical que a pedra realizará em sua queda para um trecho de estrada onde os carros se movem com a velocidade constante de 120 km por hora. Repara que você tem metro por segundo ao quadrado, resposta em metros, então essa velocidade do carro em 120 km por hora não vai estar ajudando. Então, vamos lá, ó. O tempo que o carro anda é o mesmo tempo que a pedra anda, que eu vou chamar de T. O ΔS na direção Y, o ΔS feito pela pedra, é de 7,2 metros. O G é 10 e o ΔS na direção X, o ΔS horizontal, é o ΔS feito pelo carro, que vai ser o que ele quer como resposta. A velocidade do carro é 120 e ele admitiu que a velocidade do carro era constante. Tá? Então, o que eu fiz? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte. Já que na horizontal a velocidade é constante, qual a equação que eu relaciono V, ΔS, ΔT, quando a velocidade é constante? Simples assim, gente.
V igual ΔS, ΔT. Velocidade na direção x, ΔS na direção x e ΔT. Tá? Repara que o tempo para cair é o tempo para ir para frente. Então, para que eu consiga achar a distância D, eu tenho que ter ΔSx, para achar o ΔSx, que é a distância D que ele está falando, eu tenho que ter Vx, tem que ter o tempo. Vx ele deu, é a velocidade do carro. Tá? Então, velocidade do carro, distância D dividido pelo tempo. Aí, olha só, a velocidade do carro é 120 km por hora. Eu vou pegar o 120, vou dividir por 3,6 para achar a resposta em metros por segundo. Então, 120 por 3,6, eu só simplifiquei, né? Só simplifiquei aqui. Vai dar 120 por 3,6, é a mesma coisa que 100 dividido por 3. É a mesma coisa, tá? Fiz uma simplificação ali para ficar mais fácil de fazer a conta, tá? Depois, o que eu fiz? Olha só. Eu fiz o seguinte, eu tenho que achar esse tempo. Eu tenho que achar esse tempo. E esse tempo é o tempo que a pedra leva para cair, que é o tempo que o carro anda para frente. Então, como é que eu calculo o tempo que a pedra leva para cair? Aí eu tenho que lembrar que na vertical eu tenho a aceleração da gravidade, que vai mudar a velocidade vertical. Então, eu tenho que pegar a equação do movimento uniformemente variado. ΔSy, V0y vezes t, mais gt ao quadrado sobre 2. É aquela S igual a S0 mais V0y. A gente pega o S0 e bota para cá. Então, pega o S0 e bota para lá, fica S menos S0, ΔS. Então, qual é o ΔSy, professor? O ΔSy é a altura aqui, 7,2. Quem é V0y? A pedra é abandonada. Então, se a pedra é abandonada, V0y é 0 e o G é 10. Então, fica 7,2, 10t ao quadrado sobre 2. Fazendo essa conta, vai dar um t de t ao quadrado 1,44, né? E fazendo essa conta, vai dar um t de 1,2 segundos. Raiz de 1,44 é 1,2 segundos. Jogo esse tempo aqui com a velocidade do carro de 100 sobre 3. E aí você já viu porque que eu não fiz a divisão, deixei 6 sobre 3. Porque ó, 100 multiplicado por 1,2 vai dar 120. 120 dividido por 3 vai dar 40. Então, fica mais fácil até de fazer a conta, D igual a 40 metros, alternativa letra C. Beleza, minha gente? Show de bola, tá? Até a próxima questão. Valeu, tchau, tchau.